Então, vamos falar hoje sobre lesões cervicais. Então, vamos lá. Desafios clínicos. Começando oficialmente essa live, nós temos aqui uma situação, percebam, um dente com uma lesão de mancha branca, certo? Acima, um premolar, e abaixo também outro dente com lesão de mancha branca. Só que abaixo, primeiro avaliando a lesão de cima. Avaliando a lesão de cima, você vê uma mancha branca distante da gengiva, separada por uma faixa de dente íntegro, mas a mancha branca ela acompanha a curvatura da gengiva, o que denota uma mancha branca inativa, provavelmente. No dente de baixo também acompanha a curvatura da gengiva, então teve uma atividade passada, melhorou talvez, mas atualmente tem uma atividade de lesões proximais, então não podemos considerar como uma mancha inativa, temos que trabalhar a saúde. E aí a gente vai trabalhar uma classe 3, certo? E a parte de lesão cervical não tem por que restaurar. A gente pode trabalhar simplesmente devolvendo a saúde e, ao final, por que não pensar em uma microabrasão ou então em infiltração, que a gente conversou até na última live, naquele momento que a gente falou sobre manchas em pacientes adolescentes. Esse tipo de situação é uma situação que nós temos que remover, colocar em nome de vidro, adequar o meio, para depois trabalhar a estética. Então a estética ela é muito importante, a gente gosta de preparar o aluno para a estética, mas sempre a parte de saúde em primeiro lugar. Então vamos falar sobre lesões cervicais e lesões classe 3. Pensando em lesão cervical, nós temos ali uma lesão, percebam ali logo abaixo da minha imagem, vejam que ela está no limite da gengiva, aí uma simulação, tá? Um esquemazinho didático, mostrando uma lesão que nós produzimos artificialmente. Essa lesão bem próxima da gengiva, quando a gente coloca o fiozinho retrator, é como se afastasse a gengiva um pouquinho para poder trabalhar melhor nessa área. Então essa lesão, ela tem algumas causas. O fator fricção, certo? Escovação é um dos fatores. O fator biocorrosão, fator tensão. Essa classificação é do Paulo Vinícius, eu gosto muito dessa classificação dele e realmente ele tem um trabalho fantástico em relação às lesões cervicais. Meu objetivo aqui não é discutir a fundo as lesões cervicais, é para trazer mais uma técnica e passar de uma forma rápida para vocês uma estratégia, tá, de trabalho com esse tipo de lesão. Mas, normalmente, para que a lesão cervical ela se desenvolva ou que ela se desenvolva de uma forma mais rápida, nós temos que ter uma interação de fatores. Por exemplo, só a escovação ela é capaz de produzir uma lesão cervical? Sim, mas o tempo vai ser muito maior. Mas se o paciente tem uma alimentação ácida ou um refluxo, então, quando ele ingere um vinho, uma Coca-Cola, que tem um pH 2.5, 2.6, 2.3, bastante ácido, nesse momento, a tendência é ele escovar com o ácido presente na boca. E aí, essa lesão vai se tornar, vai ter uma evolução muito mais rápida. Então, só o fator biocorrosão, só, por exemplo, o refluxo, é importante. Mas quando você tem fricção mais refluxo, é muito pior. E se associa ainda o fator tensão, você tem ainda mais risco de ocorrer uma mancha desse tipo. Desculpem, uma lesão desse tipo. Uma lesão cervical não cariosa, que é muito frequente hoje no dia a dia de consultório. Os pacientes se apresentam com uma certa frequência. Pode estar associado a uma sensibilidade dentinária ou não. Então, às vezes o paciente tem uma exposição dentinária e não tem sensibilidade. Outras vezes ele não tem quase nada de exposição, apenas microtrincas na região cervical e tem uma sensibilidade dentinária. Certo? A gente pode tratar com dessensibilizantes. Mas não vem ao caso, eu não vou discutir a parte de dessensibilização nesse momento. Mas, voltando aqui à questão da etiologia, o trauma, certo? O trauma durante a mastigação, o esforço intenso, né, durante a mastigação, pode uma parafunção, um apertamento, por exemplo, pode ajudar também a aumentar, certo, essa lesão cervical. Então, normalmente, é uma doença multifatorial e nós temos que trabalhar da forma mais conservadora possível. Então, normalmente, não fazemos preparo para lesões cervicais. Lesões cervicais faz parte do dia a dia de consultório e
podemos ajudar muito os nossos pacientes. Se a lesão cervical está associada à recessão gengival, nós temos que avaliar a necessidade de restaurar. Então, se tem dentina exposta, é fundamental restaurar, certo? Mas se tem uma área de recessão, uma retração grande da gengiva, talvez não somente restaurar, talvez seja necessário você fazer um enxerto de conjuntivo ou alguma técnica cirúrgica periodontal para recobrimento dessa região, para o recobrimento. Então seria interessante. Muitas vezes a lesão cervical pode estar associada a um dente já restaurado. Observem esse segundo premolar, certo? Você vê uma lesão cervical associada já como de uma forma recidivante em uma prótese, uma coroa. Se fosse uma resina, seria muito mais simples proceder um reparo. Sendo uma cerâmica, você vai ter muito mais dificuldade para poder fazer um reparo numa situação como essa. E normalmente quando você faz um dente apenas, uma prótese em apenas um premolar, é muito difícil você alcançar um resultado estético maravilhoso. Copiar a cor desse canino é extremamente complicado. E quando você tem uma discrepância de cor nesse nível, talvez um clareamento associado a uma restauração no canino e uma coroa em resina composta, ou a reconstrução ampla em resina composta, seja a melhor solução. Se eu tenho uma recidiva dessa em uma restauração de resina composta, simplesmente eu faço um reparo. Um reparo com grande potencial, certo, de ter uma boa longevidade. Então, podemos simplesmente fazer um reparo. Então, em premolares, no nosso dia a dia hoje, nós trabalhamos muito com resina composta. Nós temos um curso de resinas compostas em posterior, tá? Eu, Felipe, Paulo Henrique, Bruno, toda a equipe, Priscila. Então, nós temos esse curso. Nós vamos lançar assim que tiver liberação para o hotel, para poder trabalhar a volta de cursos, certo? Cursos físicos. E, no segundo momento, vamos fazer esse curso também online para vocês. Quando nós pensamos em cor, em uma lesão cervical, entendam olhando a imagem da esquerda. A região cervical tem muito pouco esmalte. Indo em direção ao terço médio, aumenta o volume de esmalte. Mas na cervical, por ter muito pouco esmalte, a cor prevalente é a cor da dentina, ou seja, é um dente mais saturado. Então nós temos uma condição de dente mais cromatizado. Normalmente, nós vamos trabalhar essencialmente esses casos de lesões cervicais com resinas mais saturadas e cores de dentina, porque na região cervical você praticamente não tem translucidez. Então nós vamos trabalhar com cores de dentinas mais saturadas nessa região cervical. E praticamente a dentina vai finalizar o trabalho. A camada de esmalte vai ser muito, muito fina. Esse é o truque para conseguir um excelente mascaramento. E na maioria das vezes nós não realizamos um bisel. Nós fazemos uma restauração sem nenhum tipo de bisel, de uma forma muito conservadora. A não ser que seja uma situação onde tem uma alteração de cor, tem um desgaste maior, aí tudo bem, a gente parte para um bisel. Então como é que eu restauro esse dente? Vamos para a técnica, o passo a passo, de forma bem objetiva. Essa vai ser a dinâmica das nossas lives a partir de agora. Quer dizer, já são muito objetivos, mas agora vai ser mais objetivo ainda, direto ao ponto, tá? Para que vocês possam aproveitar a informação. Então, antes eu trabalhava assim, colocava a primeira camada lá perto da gengiva, estão vendo? E eu acho que muitas pessoas trabalharam assim. E quantas vezes eu tive dificuldade? Eu acabei de fazer a adesão, botava a resina em posição e a resina voltava na espátula. Mas será que só acontece comigo isso? Como é que a gente melhora isso? Tá? Então, nesse caso, certo? Nós devemos tentar não tocar na gengiva no primeiro momento. Então, eu não uso mais essa estratégia, onde eu colocar a primeira camada junto da gengiva, vinha com a outra camada, sempre você percebe pela inserção da camada que vai tocar a espátula na gengiva. A terceira camada de esmalte. E normalmente, na região aqui, onde seria o ângulo mais oclusal, mais incisal, em direção ao terço médio, eu vou ter um volume de esmalte maior.
E se eu tenho um volume de esmalte maior, eu vou ter uma restauração totalmente perceptível. Eu preciso de mais dentina. Então eu estou compartilhando para vocês um erro que eu cometia na curva de aprendizado, certo? Um erro que eu cometia e que hoje nós corrigimos. E vamos passar a técnica passo a passo para vocês aqui. Nós não colocamos mais aquela primeira camada lá junto da gengiva. Então, eu vou passar a técnica, mas colocamos um fio retrator, normalmente um 00 da Siltrax ou pode ser um da Ultradent, um 00 que é o Ultra Pak, seriam opções. Tem outras opções também no mercado, como o que a Oraltec comercializa aqui no Brasil. Então colocamos normalmente esse fio retrator impregnado em uma substância, tá, que seja hemostática, tá, mas tem que ser incolor. Por exemplo, pode ser o Viscostat Clear da Ultradent. Seria uma opção que nós temos que é excelente. Você vai embeber o fio retrator, coloca em posição e vai segurar bastante a umidade, o sangramento, é bem interessante. Mas limpa bem a área para não ficar excesso de material junto da gengiva. Nessa primeira camada, percebam que eu não toco na região cervical. Eu vou lá no ângulo, é como se eu pegasse a espátula e limpasse, tá, a espátula em direção ao ângulo. E aí eu vou adaptar com um calcadorzinho e nesse momento eu não tenho chance nenhuma de tocar na gengiva. Porque quando há um toque na gengiva, a resposta da gengiva vai ser formação de fluido ou sangramento. Fluido crevicular ou sangramento. Então eu preciso, nesse momento, evitar que haja esse sangramento. Então essa primeira camada colocada, logo eu vou colocar uma segunda camada também de dentina. Então, dica, se o dente é A2, cor A2, você viu no texto médio uma cor A2, pelo menos A3 ou A3,5 de dentina na cervical. Raramente você vai ter um A1, um B1 na cervical. Vai ser um A2 ou um A3 nessa região cervical. Então vamos colocar uma camada de dentina A3 ou dentina A3,5. E o legal da resina, uma grande vantagem, enquanto você aplica, você sente, interage com o substrato. E assim você pode modificar a estratégia. Às vezes, colocar uma pitada de cor mais saturada na cervical é o pulo do gato para fazer um mascaramento correto. Vejam que a segunda camada ela não toca na gengiva. A terceira camada também ela não vai tocar, percebam, a dentina. Então ali nesse momento é fundamental usar uma espátula IPC, certo? Pode ser um IPC da Cosmident ou, que eu gosto bastante também, uma IPC da American Eagle. Certo? Pode ser da Hulfridi, pode ser da Hulfridi também. Mas a da American Eagle ela é mais fina, assim como a da Cosmident. Ela é extremamente sensível e às vezes é interessante esterilizar ela num recipiente especial para não quebrar com tanta frequência. Que a gente coloca direto no plástico e acaba quebrando a ponta. E ela realmente tem um custo um pouquinho maior. Então você pode proteger melhor. Então, usando uma espátula IPC, nesse momento eu não toco na gengiva, certo? Não vou tocar na gengiva. Isso é extremamente importante para o nosso trabalho. E a última camada de esmalte, essa camada sim eu vou tocar na gengiva. Mas aí vem outro macete bem interessante. Você vai usar uma resina que tenha uma boa tixotropia, que não seja demasiadamente fluida. E outro detalhe importante dessa resina, ela tem que permitir um excelente polimento. Ela tem que favorecer. Aí você tem várias no mercado. Por exemplo, você tem a Stellite Ômega, você tem a Palfic, você tem a Vitra. Tem várias resinas que podem ser utilizadas nessa condição, mas sempre uma resina que tem uma boa tixotropia. Você praticamente vai tocar uma vez de leve com a espátula em direção. Detalhe em relação à adesão. Vou passar um vídeo com o passo a passo, mas em relação à adesão. Nós fazemos o condicionamento ácido apenas do esmalte. Já falei que preferencialmente não fazemos bisel algum.
condicionamento ácido apenas do esmalte e nós vamos trabalhar com um adesivo universal. Exemplo, que eu uso bastante hoje, um AMBA Universal APS, uma das opções excelentes que nós temos no mercado. Tem o da 3M, tem outras marcas comerciais que podem ser utilizadas. Então aqui, nesse vídeo que eu vou colocar para vocês, nós usamos exatamente o AMBA APS. Então, primeiro momento, eu faço a seleção de cor com o dente sem isolamento do campo operatório. Normalmente, a cor a ser utilizada é uma cor mais saturada do que a cor do terço médio do dente. Depois eu vou entrar com o fio retrator utilizando com o Viscostat Clear. Primeiro eu vou inserir o fio retrator, um Ultrapac, por exemplo, 00, na papila, e aí eu vou levando por toda a margem gengival, introduzindo no sulco de uma forma suave. Podemos usar um anestésico tópico potente. Se o paciente tiver muita sensibilidade, pode ser feita anestesia. Tem pacientes que têm alta sensibilidade quando está fazendo o procedimento de adesivo. Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, aí anestesiar, porque sentir sensibilidade não é bom para o nosso paciente no consultório. Bem, então a partir desse momento, fio retrator, Léo, pode fazer um isolamento absoluto? Pode usar um grampo 212L, 212R, certo? São opções, mas na maioria das vezes nós não vemos necessidade de utilizar, porque vai machucar um pouquinho mais essa gengiva, e normalmente nos premolares, o biotipo periodontal é muito delgado. E nesse tipo de biotipo, o grampo, se ele for mal utilizado, ele pode modificar a arquitetura gengival e causar um prejuízo para o nosso paciente. Então eu prefiro fazer sem o uso do grampo, do isolamento absoluto. Mas se for necessário, em um caso que está subgengival, você pode fazer com isolamento absoluto, e às vezes a gente faz até uma transcirúrgica. A gente separa um pouquinho os tecidos para poder alcançar, tá? O grampo alcançar a margem do preparo, mas só em casos extremos. Não, a gente tenta primeiro sem o isolamento absoluto, tá? Com o fio retrator. Em algumas condições, é mais um argumento que nós podemos usar. Vamos ao passo a passo técnico. Eu acho que a metodologia de utilizar vídeos, ela facilita bastante. Vamos passar aqui um videozinho para vocês, videozinho da nossa equipe, certo? Então, Felipe, Brunão, Paulo Henrique, Priscila, Rosário, Robertão. Passo a passo, primeira etapa, inserção do fio retrator. Pode ser com viscostático, pode ser também seco. Às vezes, quando está favorável a gengiva, eu confesso que eu não utilizo, porque é muito rápido o procedimento. Depois de usar o fio retrator, com ou sem o viscostat, ácido apenas em esmalte. Uma lavagem abundante. Uma dica extra, você pode colocar dentro da papila um algodão, de modo que ele não toque na margem do preparo. Aí eu vou entrar com o adesivo autocondicionante. Aconselho que a dentina esteja brilhante, mesmo não tendo colocado ácido na dentina, sempre toca um pouquinho. E se eu deixar ressecar muito a dentina, vai causar sensibilidade. 2 camadas de adesivo, mas tem que tirar todo o excesso. Lembra? A cola, ela tem que ser uma camada fina. Então 2 camadas, mas tem que tirar o excesso. E aí vamos, primeira camada, aquela dicasinha, uma cor de dentina sendo aplicada. Vejo a dentina com a espátula IPC, ela chegando até o nível da margem do preparo. Inserção do segundo incremento, também cor de dentina, utilizando a IPC da American Eagle, ou Cosmident, ou Rufiji, são opções excelentes. Cuidado para não tocar na gengiva, porque a gengiva ela vai estimular o fluido crevicular ou sangramento. Uma outra camada, agora já de esmalte. Vejam que primeiro a gente cola a camada de esmalte longe da gengiva, cola toda a margem. Tem alguns vídeos no nosso site que mostra como a gente cola a margem. Então, longe da gengiva a gente cola a margem. Se é um instrumento da Rufiji, não precisa ser exatamente esse, pode ser um calcador espatulado, um condensador espatulado, tá? Da SS White ou da própria Vilcus.
Então, tem várias marcas que podem ser utilizadas. E próxima etapa, o acabamento e polimento. Posso usar uma lâmina de bisturi, posso usar uma broquinha multilaminada. Normalmente, o instrumento que chega lá no interior do sulco para garantir o polimento são as broquinhas multilaminadas e da série F ou FF. Tá? Os outros instrumentos eles ajudam. E observem o aspecto da restauração finalizada de uma forma muito conservadora. São restaurações onde a gente garante um grande benefício para o nosso paciente. Isso é de extrema importância, certo? De extrema importância. Bem, normalmente trabalhamos quando tem 2 dentes, um de cada vez. Você bota o fio retrator em um dente, especialmente quando você não usa uma solução hemostática, você coloca o fio retrator em um dente, finaliza esse dente, não tira o fio retrator, coloca depois de finalizado no outro dente e deixa para dar o polimento ao mesmo tempo nos 2 dentes. Então, às vezes a gente faz uma sequência, 2, 3, 4 restaurações, sempre a partir do diagnóstico, se tem uma recessão gengival, considerar a possibilidade de enxerto de conjuntivo ou alguma cirurgia periodontal. Se não tem uma lesão evidente, talvez trabalhar uma dessensibilização, que pode ser um tema de outro momento que a gente venha falar com vocês.